Mano, o que tu diz da teoria da evolução de que o homem veio do macaco e da outra teoria de que o homem veio de um peixe assim entre aspas, tá ligado? Tipo um ser que se originou um mundo aquático. Do negócio do homem veio do macaco, isso é mentira. Não é certo falar que o ser humano veio do macaco, porque quando você fala o ser humano veio do macaco, implica em você dizer que o ser humano deixou de ser macaco. A hipótese que a gente é primata, ela é 99% de certeza que é fato, porque tem evidência de todos os sentidos. É evidência genética, evidência de fóssil, evidência anatômica. Mesmo até que você não acredite na evolução, o ser humano é um primata porque ele tem todas as características de um primata. Ele tem o polegar opositor, ele tem 2 glândulas mamárias. Mas quando você vai para a parte da genética, é muito legal porque a genética, ela é um ótimo jeito de entender as relações entre os seres vivos. Quando você faz um teste de DNA para saber as suas relações de parentesco com pessoas da sua família, ela vai analisar o quão parecido é o DNA seu com as pessoas as outras pessoas da família. Exemplo, tipo, o seu DNA é mais parecido com o do seu irmão do que com o do seu primo, porque você e seu irmão são parentes mais próximos do que você e seu primo. Isso é muito legal porque dá para levar isso a um nível de espécies. Dá para saber, através da semelhança do DNA, quais espécies são mais relacionadas entre si. Quando você vai analisar o DNA do ser humano e outros primatas, você vê que os primatas que têm o DNA mais parecido com o do ser humano são os chimpanzés e os bonobos. Que, se eu não me engano, são uns 96-90% DNA compartilhado entre seres humanos, chimpanzés e bonobos. Aí, quando você vai para outros primatas, você vai vendo que esse grau de parentesco vai ficando mais distante, sabe? Você vai pegar um gorila, ele tem um DNA menos parecido com o do ser humano do que de um chimpanzé ou de um bonobo. Aí, quando você vai para um orangotango, ele tem um DNA menos parecido com o ser humano do que o chimpanzé, o bonobo e o gorila. Isso é um ótimo jeito de saber as relações de parentesco entre os seres vivos. Só que mesmo assim não é suficiente para bater o martelo e dizer que a evolução é verdade. Mas é aí que entra a outra área muito legal, que é a anatomia. Bem, o que determina o seu corpo, a sua aparência, são os seus genes. Os mais que são mais parecidos geneticamente, geralmente são os que são mais parecidos anatomicamente. E dá para traçar um elo de parentesco com animais que são mais parecidos anatomicamente, na maioria dos casos. Apesar de que existem algumas exceções também, né? Tipo, dá um exemplo. Hipopótamos e rinocerontes. Hipopótamo e rinoceronte são 2 bichos parecidos. A diferença, sei lá, um tem um chifre, outro tem uma bocona gigante. Mas só que quando você vai pegar as relações de parentesco que esses 2 bichos têm, você vê que rinoceronte e hipopótamo não são parentes próximos. Um hipopótamo é mais próximo de uma baleia, de um golfinho, do que, sei lá, do rinoceronte. E o rinoceronte ele é muito mais próximo de um cavalo e de uma anta do que do hipopótamo. Então, não necessariamente 2 bichos que são parecidos, eles são próximos entre si. Isso é chamado de convergência. Mas isso é por causa da genética? Pelo fato do hipopótamo ser mais parecido, ser mais parecido que uma baleia ou um golfinho do que do rinoceronte? Na verdade, o hipopótamo ele é parecido tanto geneticamente, tanto anatomicamente. É que, olhando externamente, tipo, você batendo o olho assim dos 2 bichos de lado, o rinoceronte e o hipopótamo, eles são parecidos. Mas quando você vai analisar a anatomia óssea, o resto do interior do bicho, você vê que ele é mais parecido com uma baleia do que com um rinoceronte. E eu já esqueci o que você tinha perguntado. Foi sobre uma teoria da evolução, sobre 2 teorias.
do homem vir do macaco, Não, que peraí, foi o que tu me respondeu. Você tá falando. Peraí. Eu esqueci de falar. A minha evidência favorita sobre a origem do ser humano, que são os fósseis. Eu acabei de falar, né, que o chimpanzé e o bonobo são os mais próximos do ser humano, em questão de genética e anatomicamente. Quando você pega nos fósseis, os fósseis dizem exatamente a mesma coisa. Tipo, os dados eles batem entre si, eles têm uma concordância. Quando você pega os fósseis, você vê fósseis intermediários entre um Australopithecus e um ser humano. Quando você falou de o macaco, o ser humano ter vindo do macaco, uma coisa que as pessoas perguntam também é se o ser humano veio do macaco, por que ainda existe macaco? Nossa, essa pergunta, puta que pariu, velho. Se a teoria da evolução de que o homem veio do macaco, essa pergunta foi porque essa pergunta aí tu já tinha respondido que o ser humano é um macaco que evoluiu, tá ligado? Mas não faz sentido. Não, eu vou falar o porquê do macaco ainda existir. Bem, a gente não descende do chimpanzé. É o que a gente descende do chimpanzé, o chimpanzé vira uma pessoa. Não, a gente não descende do chimpanzé, nem do gorila, nem do orangotango. A gente compartilha um ancestral em comum com eles, que hoje está extinto. Extinto, não existe mais. Por definição, ele está extinto. Ou seja, o chimpanzé, o gorila e o orangotango, eles não são nossos ancestrais, eles são nossos irmãos ou primos, sei lá, chame do jeito que quiser. E você não é filho do seu irmão. Eu acho que você não é filho do seu irmão. E mesmo que a gente descendesse deles, não tem nenhuma coisa que obrigue o ancestral a se extinguir. Exemplo, o cachorro e o lobo. O cachorro, a gente domesticou o lobo e a gente transformou em cachorro. Nem por isso o lobo deixou de existir.